Oi, oi, som, som. Olá a todos, bom, gente, eu vim aqui fazer mais um vídeo agora sobre crítica textual. Vamos analisar alguns textos da Bíblia ali, que alguns dizem que são uma variante textual, que a Bíblia está mentindo em certo ponto ali, e o outro foi acrescentado, e o outro foi tirado. Então vamos ver se realmente esses textos foram tirados ou não. Se o texto realmente ele é autêntico ou não. Eu sou o professor André Marcelino, você está no canal Escavando as Escrituras. Fique comigo que depois da vinheta nós vamos entender essas omissões e adições no texto. Realmente o texto. Então vamos lá. Depois de conhecidos os princípios de restauração textual e a linguagem crítica das duas edições do Novo Testamento gregos mais difundidas na atualidade, vai ser necessário oferecer, a título de iniciação, alguns exemplos de análise textual, e ao fazê-lo, o presente capítulo procurou focalizar alguns dos textos evangélicos mais conhecidos e que melhor tipificassem a natureza do problema em questão. Por razões de espaço, todavia, uma vez que a opção foi por um estudo mais desenvolvido, nem todos os tipos de erro puderam ser exemplificados. Em virtude de sua relativa simplicidade, o que consiste numa grande vantagem para o iniciante, decidiu-se pelo uso referencial do aparato crítico do The Greek New Testament, ou o Novo Testamento grego. Embora ele não seja reproduzido minuciosamente, a análise propriamente dita segue o procedimento convencional da crítica textual, ou seja, o de fazer, em primeiro lugar, o levantamento dos dados da evidência externa, seguido de uma conclusão experimental, e depois proceder da mesma forma em relação à evidência interna, visto por muitos a conclusão geral. Quando necessário, o estudo poderá fazer ainda uma reconstituição histórica de como se originou determinada leitura, variante, ou de como acabou sendo introduzida no texto recebido. Então, nós temos aqui Marcos capítulo 6, verso de número 13. Não adianta eu pegar o problema e dizer o problema é isso aqui. Ó, lá está errado. Não, eu primeiro preciso conhecer o porquê que aquele determinado erro foi colocado dentro do texto. Entendeu? Eu tenho que fazer uma análise de discurso dentro desse aí. E um deles é Mateus capítulo 6, verso de número 13. Tá? E de todos os textos bíblicos que apresentam problemas textuais, certamente o mais conhecido é Mateus capítulo 6, verso de número 13. E isso porque bem cedo na vida cristã, a diferença entre os católicos e protestantes quanto à parte final da oração do Senhor Jesus Cristo salta com surpresa aos olhos sem que se saiba como explicá-la. Na tradição protestante, a oração termina com a doxologia, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que está ausente na tradição católica. E parece que esta é a que está correta. Tanto que as modernas edições evangélicas da Bíblia já estão omitindo esta leitura. Em relação a esse texto, o aparato crítico mostra as seguintes variantes. Primeiro, nós temos o A. O A aqui está dizendo que os críticos estão cientes de que essa é a tradução verdadeira. E aonde ela termina em ponero. Mas livrai-nos do mal. Acabou. Isso está de acordo com o Códice Sinaítico, o Códice Vaticanos, o Efraimita, os unciais 170, os fólios 1, 547, a Ítala Armeniana, a Vulgata Washingtoniana, o Copta Boaírica, os pais da igreja Tertuliano, Orígenes, Cipriano e Hilário. Todos eles são unânimes em dizer que o texto termina em poneron. Já alguns aqui termina com ponderou, amém. Mas livrai-nos do mal,
Amém. Isso está de acordo com o Uncial 17, a Vulgata de Clementino e Cirilo de Jerusalém. Eles acreditam que a palavra amém, ela vem descendente, né, de ponerum, mas livrarmos do mal, amém. Tá? O outro texto, ele diz, ponero, roti suestin, repasselia kai redunamis, kai redoxa estus aionas, amém. Mas livrarmos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para os séculos, amém. Isso está de acordo com esses documentos aqui, tá bom? Outro que nós temos aqui é exatamente isso aqui, ó. Patros kai tu huios kai tu hagio pneumatos eis. Pai e do Filho e do Espírito Santo para... E um outro manuscrito traz Aiona tus aionos, amém. Ele continua o texto daqui de cima, ok? A doxologia, e termina dizendo, pelos séculos dos séculos, amém. Aionas tu raionam, amém. Bom? E ele está de acordo com esses documentos aqui. Outro documento, ele já diz o seguinte: Nero roti suestin, redinamis eistus raionas tu aionos. Do mal, porque teu é o poder e porque teu é o poder que é para todo século e todos os séculos. Termina aqui. Outra tradução diz: Ponero roti suestin, redinamis kai, redoxa eis tus aionas, amém. Do mal, porque teu é o poder e a glória para sempre, amém. Outro manuscrito já diz: Ponero roti suesti, repasselia kai redoxa eis tus aionas, amém. Mal, porque teu é o reino e a glória para sempre, amém. Um outro manuscrito diz: Ponero roti suestin, repasselia tu patros kai tu ruio, kai tu hagios pneumato eis tu aionas, amém. Do mal, porque teu é o reino, do Pai e do Filho e do Espírito Santo, para sempre. Amém. Note que quando eu falo em português as tradições, eu não vejo problema nenhum em adicionar algumas palavras ou omitir algumas palavras. Porque o sentido, se você olhar muito bem aqui, está dizendo que o reino de Deus é eterno, o reino de Deus tem o poder e o reino de Deus prevalecerá para sempre. E dependendo se tem um final amém, se tem a glória, se não tem, o que interessa é que todos eles estão dizendo de que o poder de Deus permanece para sempre. Como se pode ver, a doxologia ocorre em diversas maneiras. Nos manuscritos K, L, W, Delta, Teta, Pi e outros fólios, ela aparece em forma mais conhecida, ao passo que as tradições saídicas e faiúmicas, bem como a de daqui, não traz as palavras repassilia cai e o reino e já a siríaca curetoniana faltam as palavras redinamis cai, o poder e no códice bobiense da antiga latina lemos apenas pois teu é o poder para sempre e sempre. Alguns manuscritos gregos expandem a forma para sempre em para sempre e sempre, e quase todos adicionam o amém. Alguns manuscritos posteriores adicionam uma declaração trinitariana, pois teu é o reino, o poder e a glória do Pai e do Filho e do Espírito Santo para sempre. Amém. A mesma adição ocorre também no término do Pai Nosso, na liturgia tradicionalmente atribuída a João Crisóstomo. E qual é a evidência externa? Ao analisarmos as variantes e seus respectivos testemunhos, verificamos que os melhores representantes dos textos alexandrinos, que é o Códice Sinaítico e o Vaticanos, ambos datando do V século, e são da parte ocidental, o Efraimita e a maioria dos antigos latinos, e o pré-cessariense, omitem a doxologia em qualquer de uma de suas formas. O mesmo acontecendo com mais antigos comentários patrísticos sobre o Pai Nosso, como o de Tertuliano, Orígenes e Cipriano.
O primeiro pai da igreja a citá-la foi João Crisóstomo, no final do século IV. E o mais antigo manuscrito grego a registrá-la é o Códice Washingtoniano, do século V. Sua ocorrência torna-se comum apenas em manuscritos bizantinos mais recentes. As evidências documentais, portanto, sugerem que a doxologia do Pai Nosso consiste num acréscimo posterior. O fato de constar no Diatessaron de Taciano e na Didaquê revela que a sua origem é bastante antiga, podendo mesmo recuar ao final do século I, mas não encontrou caminho para o texto grego senão a partir do V século. Evidência interna. Bittencourt chama a atenção para o fato de que o texto, sendo doxologia, é mais simples e mais de acordo com a realidade religiosa de Jesus e sua simplicidade. De fato, os sinóticos não registram nenhuma expressão de louvor tão retórica quanto essa, como tendo saído dos lábios de Cristo. Mas o argumento interno mais forte contra a autenticidade dessa leitura parece vir de Lucas, capítulo 11, do verso 2 ao 4, em que a mesma oração omite a doxologia, e é notório constatar que a tradição manuscrita nessa passagem exige vários esforços por tentar harmonizá-la ao texto paralelo de Mateus, em particularmente os mesmos manuscritos que adicionam a doxologia. Por esta razão, os copistas, ao harmonizarem Mateus e Lucas, não acrescentaram o segundo a doxologia que eles mesmos haviam acrescentado ao primeiro? A resposta parece ser a seguinte: sendo a oração de Jesus na versão de Mateus a mais usada na liturgia cristã primitiva, como ainda hoje, por ser a mais completa e fluente, os escribas optaram por acrescentar a doxologia somente ali, enquanto que Lucas introduziram apenas os elementos que faltavam para uma simples harmonização do conteúdo original. Em outras palavras, em Mateus o acréscimo foi por razões litúrgicas, ao passo que Lucas, pela simples combinação de textos paralelos, que o Pai Nosso na versão de Mateus era o preferido dos cristãos primitivos, fica evidente por seu emprego na Didaquê. De acordo com Helmut Koster, o autor dessa obra pós-apostólica, baseou-se inteiramente em Mateus ao redigir a oração e fez questão de introduzi-la com palavras como o Senhor ordenou em seu Evangelho. A crítica textual, portanto, com base nas evidências, tanto externa quanto interna, conclui que o texto grego de Mateus deve terminar com as palavras ponero, do mal, contrariando a herança do texto recebido. Os críticos são unânimes nesse parecer e não tão seguros deles que, para os editores do The Greek New Testament, ou Novo Testamento grego, o grau de certeza do texto sem a doxologia em qualquer de suas formas é A, ou seja, a certeza de que não há dúvida nenhuma a esse respeito. Duas perguntas, porém, naturalmente nos vêm à mente. Como se originou, então, essa doxologia? E como fica seu uso hoje em dia? O mais provável é que ela tenha sido originado quando algum líder eclesiástico primitivo achou que a oração do Senhor precisava de um complemento litúrgico, principalmente pela observação de que as mais importantes orações na liturgia judaica terminavam com uma doxologia formal. F. D. Scott não hesita em afirmar que essas palavras foram acrescentadas pela igreja conforme a prática recebida do judaísmo, de encerrar todas as orações públicas com a solene atribuição da glória de Deus. Que a doxologia tem uma base judaica, não há a menor dúvida, pois a afirmação de que o reino pertencente somente a Deus, a exaltação de seu poder e a sua glória e a esperança futura eram temas comuns no judaísmo. E nada há de estranho nos fatos de tais temas acabarem penetrando na liturgia cristã. Os primeiros cristãos eram todos devotos judeus. Assim, nem seria preciso dizer que, como os demais judeus, também recitavam orações judaicas em seus cultos públicos, como, por exemplo, algumas versões primitivas do Kadish, que depois do Shema é reverenciado com a mais sagrada das orações judaicas. Para os cristãos, o Kadish deveria significar muito mais do que mero ritual em virtude de sua passagem messiânica. E é exatamente essa passagem que se refere ao estabelecimento do reino de Deus, que pode ter sido parafraseada para formar a doxologia do Pai Nosso. Assim, é bem provável
que a doxologia tenha começado a tomar sua forma ainda nos tempos apostólicos. A passagem de Paulo em 2 Timóteo 4,18 é vista por alguns autores como uma possível indicação desse fato. De qualquer modo, sua presença no dia daqui impede decididamente que sua origem seja postergada para o século II. O autor dessa obra inclui certamente que ela já deva estar em franco uso da igreja de seus dias. Esse uso, porém, não necessita ser generalizado. Parece que se deu no princípio da igreja da Síria. Então, enfim, nós temos aqui que a doxologia do final da oração do Pai Nosso não muda nada, a não ser a forma de que o escriba colocou para que ele pudesse harmonizar o texto ali. Então, uns colocam como uma adição, outras colocam como uma mudança, uns colocam como uma omissão e outros acrescentam algumas palavras para tornar o texto ainda mais crescente e o texto mais embelezado. Eu sou o professor André Marcelino e eu agradeço a sua presença e a sua visita no canal Escavando as Escrituras.